Antes de começar, queria te fazer dois pedidos. O primeiro, o YouTube voltou a não entregar nossos vídeos, então preciso que você deixe seu like para a plataforma entender que você deseja receber nosso material. E em segundo, se pelo menos 3 vídeos por semana não chegou até você, entre aqui no canal, confira as novas produções. Claro, confira o sininho e tudo aquilo que você já sabe. Temos documentários, séries e vários vídeos produzidos que não chegaram até você. Muito obrigado, conto contigo. Agora sim, vamos começar? Em várias partes do mundo, sempre houve relatos de avistamentos de OVNIs, incluindo até embaixo dos oceanos. Os números são tão impressionantes que nos levam a questionar há quanto tempo esses objetos nos visitam. Por milhares nos últimos 100 anos, porém, em sua maioria se explica de maneira racional. Temos balões meteorológicos, fenômenos naturais, cometas e asteroides. No entanto, o grande problema são os que fogem essa regra e continuam sendo um grande mistério. E isso levou os pesquisadores independentes, que chamamos de ufólogos, criarem as chamadas tipologias, tanto de naves quanto de supostos alienígenas. Temos casos incríveis como a Batalha de Los Angeles, o incidente em Roswell, o avistamento em Washington DC, o caso Varginha e a Operação Prato. E quando falamos que ao longo da história isso já aconteceu, é porque um dos primeiros registros de discos que voam aparece em um antigo texto egípcio conhecido como Papiro de Tule. No ano 22 do terceiro mês de inverno, à hora sexta do dia, entre os escribas da Casa da Vida, foi descoberto que um círculo de fogo estava vindo do céu. Não tinha cabeça, o hálito de sua boca exalava um odor fétido. Seu corpo tinha uma vara de comprimento e outra de largura. Sua Majestade meditou sobre esses eventos que agora estavam acontecendo. Então eles, os círculos de fogo, subiram mais alto, direcionados para o sul. Peixes e produtos voláteis caíram do céu. Foi uma maravilha que nunca ocorreu desde a fundação dessa terra. O documento descreve uma máquina voadora de alta velocidade que iluminou o céu do Egito, antes de desaparecer no espaço sideral. O mais legal é que foi por volta de 1480 a.C. No entanto, esse é o documento mais antigo, não o avistamento mais velho. Se voltarmos cerca de 800 mil anos atrás, nos tempos em que o Homo erectus caminhava pela Terra, teremos uma grande surpresa. Pesquisas recentes indicam que, durante este período, alguma coisa voou pelo espaço, entrou na atmosfera e caiu. A ciência de hoje nos mostrou para que esse objeto viajasse pelo sistema solar, ele estaria ao menos a 40 mil km por hora. Dessa forma, duas coisas poderiam acontecer. Ou atingiria a Terra, ou simplesmente teria acelerado ao entrar em órbita, atraído pela gravidade. Mas nada disso aconteceu. Uma possível explicação é a chamada teoria do impacto australo-asiático. Tal impacto teria ocorrido na região entre a Austrália, Oceania e parte leste da Ásia, formando uma cratera. Por outro lado, se tal cratera existisse, teria entre 50 e 300 quilômetros de largura, o que seria fácil de localizar. Porém, por mais que tentassem, nada foi encontrado. Uma das evidências para provar este impacto são as tectites. Se trata de rochas pequenas de vidro, somado a diversos materiais que não foram encontrados no planeta. Lembremos da pesquisa publicada na revista científica Astrophysical, que sugere que a Terra pode ter perdido 60% da atmosfera e esse impacto que originou a Lua. Lembremos da teoria sobre a extinção dos dinossauros por um asteroide, que gerou a mais recente descoberta, a cratera de Chicxulub. Essa cratera teria sido formada por um objeto com cerca de 10 km de largura que derreteu a rocha ao bater no solo, espalhando os detritos. E aqui está a chave. As tectites são a grande evidência. Sua importância tem dois motivos: sua composição geoquímica e o local onde são encontradas. O local da queda do suposto asteroide é um campo gigante que cobre no mínimo 10% da superfície da Terra.
Se houve impacto, as tech-tics deveriam estar lá. Na década de 80, cientistas descobriram partículas de poeira do asteroide na mesma camada geológica correspondente à extinção dos dinossauros. No entanto, não encontraram a poeira do evento australoasiático. Isso levou cientistas a questionarem se realmente este objeto entrou na atmosfera e com grande velocidade. O que passou a fazer mais sentido foi que ele desacelerou bruscamente, explodiu antes de tocar a superfície, gerando uma chuva de rochas sobre o planeta. Isso é respaldado por dados científicos do ex-diretor do Centro de Pesquisas da NASA, o professor Dean Chapman. Após vários experimentos, concluiu que as tecticas australianas chegaram na atmosfera como objetos rígidos de vidro e depois explodiram. E isso nos leva à grande pergunta: se esse objeto não era um meteoro, asteroide ou cometa, o que era? Análises químicas revelaram que o objeto tinha sílica e quartzo. São os principais componentes usados pela indústria para viagens espaciais, crucial para os computadores e telefones. Também encontraram isótopo nos destroços, o que indica que sua origem não era da Terra, mas interestelar. Então, não era cometa ou asteroide, mas era um objeto grande. Poderia ser uma nave espacial extraterrestre? Se for assim, possivelmente foi uma das primeiras a visitar o nosso planeta. E se foi extraterra, podemos conjecturar que as tectics seriam restos de uma tecnologia alienígena destruída na órbita da Terra há cerca de 800 mil anos atrás. Se for verdade, estamos falando de uma espécie de inteligência artificial, não? O que também poderia significar que esses objetos estariam nos monitorando há milênios. Ou será que ainda estão? Mas isso nos leva ao ano de 1960, quando Bryce L., um professor da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, publicou um artigo bombástico. Ele propôs que civilizações avançadas de viajantes espaciais estariam construindo sondas para explorar remotamente sistemas estelares distantes. Se lembrarmos do que Stephen Hawking defendia, que seríamos atacados por alienígenas, a teoria de Bryce L. não seria tão viajada assim. Bem, o professor sugeriu que essas sondas, hoje conhecidas como sondas que levam seu nome, seriam implementadas com um alto grau de inteligência artificial e usadas para se comunicar com civilizações alienígenas. O interessante é que ele propôs essa teoria no mesmo ano em que descobriram o suposto satélite extraterrestre. E como você é inteligente, sabe que eu estou falando do Cavaleiro Negro. Essas sondas esperariam milhares de anos até que identificassem sinais de vida inteligente. Quando a civilização observada, ou seja, nós aqui da Terra, chegasse a um nível suficientemente elevado, a sonda forneceria as ferramentas necessárias. Seria como uma biblioteca de conhecimentos avançados. Então, com essa ajuda, a civilização recém-descoberta poderia progredir para uma espécie de cidadania galáctica. Mas se as sondas se replicassem, poderiam se expandir, ampliando o monitoramento, chegando aos lugares mais distantes do universo. E sem deixar o seu planeta natal. O mais curioso é que acredita-se que uma dessas sondas foi encontrada. No início da década de 90, o astrônomo norte-americano James Scott descobriu um objeto misterioso que se aproximava da Terra, mas de forma controlada. Esse objeto ganhou o nome de 1991 VG. James e seu colega, também astrônomo Duncan Stell, da NASA, concluíram que diante das características como luminosidade e órbita, tamanho e as mudanças na cor a cada 7,5 segundos, se tratava de uma sonda de Bessel. Quando juntamos essas evidências, os vestígios de impacto de uma suposta nave há 800 mil anos, os documentos antigos até as nossas sondas modernas, chegaremos a perguntas intrigantes. Será que somos observados há milhares de anos? Ou talvez nossa evolução contou com uma ajuda extraterrena? Ou talvez essas sondas sejam grandes computadores armazenando quantidades impensáveis de informações como uma espécie de biblioteca do conhecimento para os humanos. Mas seriam meras coincidências que, nesse período, houve uma aceleração no aumento do cérebro humano?
E para você ficar mais chocado, estudos recentes indicam que nesse mesmo período os Homo sapiens se separaram definitivamente dos Neandertais. Bem, há 20 anos essa conversa seria um papo de maluco, mas com a adesão de inúmeros cientistas, o avanço das tecnologias, a ideia da existência de outras civilizações inteligentes é real. Isso acontecerá de uma forma ou de outra. Até porque nós já desenvolvemos as nossas próprias sondas Bressel, com a sonda Voyager primeiro, que completou 44 anos. Nossos antepassados devem ter sido impactados por esse evento e viram algo como um flash brilhante no céu, seguido por objetos também brilhantes pretos caindo em direção à Terra. Por fim, embora que tenhamos mais perguntas que respostas, o interessante é que o Homo erectus realmente podem ter tido os primeiros contatos imediatos com uma vida inteligente de fora da Terra. Mas me diga aí, tudo o que você acha? Eu sou Wagner Souza, um forte abraço e até mais.